Por volta de 10 a 3.500 anos antes de Cristo, após o resfriamento climático na Terra, período em que o homem saiu da África rumo a novos continentes, tudo voltou novamente a esquentar e, quando esquentou, estabilizou a temperatura, proporcionando um clima bastante agradável por um bom tempo. Isso facilitou a vida do ser humano e possibilitou que ele ficasse mais tempo em um único lugar, não havendo mais a necessidade de fugir para outro local devido às intempéries do clima, como enchentes, tempestades e seca. Foi nesse momento que algo fantástico aconteceu. Ao se alimentar das frutas, as sementes iam caindo pelo solo e, com o passar do tempo, foram nascendo novas plantas no lugar. Foi assim que surgiu a agricultura, algo sensacional no momento, pois o homem podia continuar caçando, mas passou a ter uma nova fonte de alimentos. Com os homens não precisando sair todos os dias para caçar, começaram a ficar mais tempo juntos nas tribos, experimentando o sedentarismo e observando mais o céu. Começaram a perceber como acontecia a passagem do tempo, como os astros se movimentavam e como se posicionavam as estrelas. Identificaram que em determinadas épocas as plantas nasciam e em outras não. Olhar para o céu, então, passou a ser questão de sobrevivência, e os primeiros homens que decifraram estes novos signos passaram a ser chamados de líderes, pois conseguiam dizer quando a comida poderia surgir. Devido ao tempo livre, começaram a se dedicar na produção de ferramentas melhores e a especificar melhor as funções de cada um. Alguns tinham mais habilidades para serem guerreiros, outros liam o céu, foram os chamados astrônomos da época. Outros cuidavam melhor dos alimentos da terra e outros produziam melhor as ferramentas de trabalho. Pela primeira vez, começaram a oferecer alimentos para os animais e perceberam que alguns eram mais dóceis, começando assim a domesticação. Para comer a carne, não era mais necessário sair todo dia para caçar. Era muito mais fácil cuidar dos animais dentro de uma cerca, alimentá-los e assim, quando necessário, os matavam e os consumiam. Também passaram a desenvolver técnicas de tecelagem e a produzir peças em cerâmica. Neste período, os temas das artes começaram a mudar, passaram a ter mais representações da vida coletiva, com figuras mais simples e algumas geométricas. Este período também foi chamado de período da pedra polida, pois nele se desenvolveu a técnica de produzir armas e instrumentos com pedras polidas por atrito, tornando-se muito mais afiadas. No período do Neolítico também surgiram os monumentos megalíticos, tão misteriosos quanto as pirâmides do Egito. São os chamados Stonehenge, uma das mais impressionantes construções megalíticas do mundo. Datado de 3.100 anos antes de Cristo a 2.075 anos antes de Cristo, é o vestígio mais bem preservado deste período. Stonehenge é uma formação de enormes e pesadas pedras, cada uma com aproximadamente 50 toneladas, arranjadas em forma circular, localizado na zona rural da cidade de Salisbury, no condado de Wiltshire, na Inglaterra. Foi cuidadosamente construído de modo que se alinhasse com o nascer do sol no solstício de verão, ou seja, no amanhecer do dia mais longo do ano. Em 21 de junho, o sol nasce em perfeita exatidão sob a pedra principal, bem como se alinhasse também as fases da lua e o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano. Assim, poderia estar ligado ao ciclo agrícola de plantação e colheita, como associado a rituais religiosos. É difícil afirmar com exatidão a que propósito serviu esta construção, porém há inúmeras suposições. A mais aceita pelos historiadores é de que Stonehenge servia como um calendário solar, demonstrando que o homem do período neolítico possuía avançado conhecimento astronômico. Também há evidência de que serviu como cemitério em função das covas encontradas em seus arredores, contendo 64 corpos cremados de pessoas que viveram neste período pré-histórico. Outras inúmeras teorias sugerem ligações com vidas extraterrestres. Uma delas diz que Stonehenge funcionou como um observatório para atividades extraterrestres. Outra diz que o círculo com pedras
era um local de pouso de discos voadores. Mas como os homens do Neolítico conseguiram carregar pedras tão pesadas até este local e de onde essas pedras vieram? Possivelmente as pedras utilizadas nesta construção foram carregadas por uma espécie de trenó, empilhadas e amarradas por cordas e puxadas com a força de homens e animais. A falta de recursos tecnológicos mais avançados não impediu seus construtores de locomoverem essas pedras. Análises feitas nas pedras maiores apontaram que possivelmente foram retiradas de uma pedreira na chapada de Malborong, cerca de 30 quilômetros de distância de Stonehenge. As pedras mais leves supõe-se terem sido retiradas de um local mais distante, cerca de 200 quilômetros dali. Em sua construção original, Stonehenge possuía 30 blocos verticais, sobre os quais sustentavam mais 30 blocos horizontais, construindo uma estrutura circular de 30 metros de diâmetro e 5 metros de altura, sendo alguns portais com 9 metros de altura. Apesar de pouco se saber acerca da sua construção, os historiadores sugerem que Stonehenge levou cerca de 1000 anos para ficar totalmente pronto. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!